até o árbitro percebe que o jogo acabou, né? Ó, tô com Antes vergonha, dos JP. 50. Juro por Deus, cara, tô com vergonha. Antes dos 50 minutos do segundo tempo, Matheus Candançan aponta o centro do gramado, 3 para o Mirassol, 0 para o São Paulo. E se não fosse o único jogador que dá pra gente salvar nessa temporada do São Paulo, que se chama Rafael, o São Paulo teria tomado 4-0 no último lance do jogo, Gabriel Sá. Pois é, JP, momento muito delicado vivido pelo São Paulo, uma derrota vergonhosa, um tapa na cara dos torcedores que vieram de longe pro Maião, né? Boa notícia para você e pro Renan, pelo menos vocês não são Ricardo Senna e eu, que voltaremos amanhã, 6 horas depois dessa grande partida. E um grande abraço aos amigos que acompanham aqui o Arquibancada, bora pra coletiva e pra zona mista, se é que vai ter zona mista, duvido muito. Renan Teixeira, 3 para o Mirassol, 0 para o São Paulo. Eu sei que é difícil falar nesse momento, mas a gente vai cumprir nossa obrigação aqui para falar dessa vergonha que foi esse jogo do São Paulo. Na verdade, o Campeonato Brasileiro do São Paulo, ele é vergonhoso em muitos aspectos. E um deles, claro, com todo respeito à grande campanha do Mirassol, que com muita justiça é o quarto colocado do campeonato, mas o São Paulo perdeu no agregado, né? Nos 2 jogos contra o Mirassol, o São Paulo tomou 5-0. Essa é a frase que eu deixo para você comentar. Eu vou falar a verdade aqui. O São Paulo foi humilhado hoje. O São Paulo foi humilhado pelo Mirassol. O Mirassol mereceu, e quem sabe até mais gols. Tem o detalhe do pênalti, né? Que na minha visão o jogador participa do lance, tá impedido. Mas e foram 2 gols de pênalti, mas os 2 foram pênalti. Né? A gente reclama quando é contra a gente e quando as coisas acontecem a gente fala a verdade, que para nós não tem problema nenhum, não. Mas o São Paulo foi humilhado hoje. Eu acho que o que está acontecendo com o São Paulo é uma vergonha para todo mundo, né? E faltam 9 jogos ainda, JP. Esse time tem que se reerguer, esses jogadores têm que se reerguer. Os mais experientes têm que chamar pelos mais novos agora, tem que se reerguer. Faltam 9 jogos ainda. Faltam 9 jogos, e jogos difíceis, jogos importantes, né? Então, esses jogadores, e o próximo já é muito difícil, mesmo sendo em casa, é contra o Bahia. É um time que está lá em cima na tabela. Jogo muito difícil. E a gente está sendo humilhado. O São Paulo está sendo humilhado. Você toma 2 gols do Grêmio, você toma 3 do Mirassol. Cara, tá realmente uma vergonha. Hoje a minha análise fica até meio clubista, né? Fica uma análise limitada, né? Fria da situação. Porque hoje está sendo uma análise muito mais de torcedor que tá sendo humilhado e tá passando vergonha. É isso que o São Paulo tá fazendo com a gente, JP. Desculpa aí. É isso, fim de papo, 3 para o Mirassol, 0 para o São Paulo, mais uma vergonha, né, para a lista que o São Paulo vai enchendo cada vez mais, né, o São Paulo que vai acumulando vexames nos últimos tempos, muito por conta da sua péssima gestão. O campo reflete o que é feito fora dele. E fora do campo, o São Paulo tem uma gestão ruim, uma gestão que não tem convicção de nada, que não tem competência para avaliar trabalhos, para avaliar jogadores, para contratar jogadores que podem ajudar o São Paulo dentro de campo, uma gestão que gasta o que o clube não tem para contratar jogadores que não conseguem entrar em forma para jogar, porque tem um departamento médico, uma preparação física, enfim, uma parte médica como um todo muito ruim, muito aquém do que pede um clube como o São Paulo Futebol Clube, uma gestão que vende jogadores da base a um preço ridículo, a um preço que a gente, se juntar, né, todas as vendas do São Paulo, não dá um zagueiro medíocre vendido pelo rival. Então é uma gestão que comete esse tipo de erro, vende jogadores a esse custo, né, bizarro, com esse dinheiro usa de argumento para falar que reduzimos a dívida, reduzimos em 50 milhões de dívida, mas vai ter que vender mais jogadores ainda, porque se não vender mais jogadores vai terminar em déficit, né? Usa isso de argumento. Faltam 3 meses de ano ainda e o São Paulo tem que vender mais jogadores para conseguir terminar talvez o ano em superávit, porque a gestão não consegue administrar o clube bem financeiramente para terminar com as contas em ordem, com as contas em dia. O São Paulo que deve direitos de imagem, isso é falado abertamente, com tranquilidade. Isso é natural do futebol, isso não é natural coisa nenhuma. Você dever direito de imagem, eu tenho certeza que o Mirassol não deve. Eu tenho certeza que o Palmeiras não deve. Eu tenho certeza que o Flamengo não deve. Porque são clubes organizados financeiramente e aí esportivamente também acabam sendo organizados por consequência. É uma gestão que sucateia o clube, sucateia a Cotia, porque o grande ativo do São Paulo, Cotia, vira algo descartável, que são jogadores que se destacam ali e são vendidos por um preço muito baixo. Uma negociação para você vender o fundo de Cotia, 30% de Cotia por 250 milhões de reais. Que é um valor também bizarro por 30% do maior ativo que o São Paulo tem.
Uma negociação que pode colocar o futuro do clube ainda mais em risco do que já está. Você vende esses jogadores da base que se destacam, que poderiam ser muito bem utilizados nesse ano, e aí você repõe, entre aspas, né, com jogadores com 30 anos ou mais, que tem, por exemplo, Rigoni, 7 gols nos últimos 4 anos. Você tem jogadores ali com 30 anos ou mais que não conseguem ter um ritmo de jogo adequado, porque a preparação física não é adequada, a estrutura do clube não é adequada para ter esse tipo de jogador. Então o São Paulo é recheado de jogadores com 30 anos ou mais que não estão bem fisicamente ou tecnicamente, ou as duas coisas, né? Que às vezes não conseguem nem estar à disposição na temporada. Você tem um Oscar que ganha praticamente 3 milhões de reais por mês, não consegue entrar em ritmo. Um cara que teve 4 lesões ao longo de toda a carreira, esse ano já machucou 4 vezes. Não consegue jogar ao lado do Lucas, que é o segundo jogador mais bem pago do elenco e tido como o melhor jogador do time, né? E deveria ser o melhor jogador do time. Não consegue também entrar em forma. Os dois não conseguiram atuar juntos no Campeonato Brasileiro por conta da incompetência do departamento médico como um todo do São Paulo. O Lucas não conseguiu se recuperar bem. Oscar se machucou várias vezes, também não conseguiu se recuperar. O São Paulo que perdeu 4 centroavantes nesse ano por lesão. Não tem mais Rian, Caleri e André Silva para essa temporada, perdeu também recentemente o Dineno. O São Paulo que trouxe o Wendel, faltou quase dar o Morumbis para trazer o Wendel no início da temporada, porque não tinha lateral esquerdo à disposição, aí foi às pressas correr atrás do Enzo Dias, que foi um achado, ainda bem que tinha o Enzo Dias, porque o Wendel também é outro, que não conseguiu entrar em forma fisicamente nesse ano, e não vou nem colocar a culpa estritamente no jogador, porque o São Paulo, senão eu vou culpar todos os jogadores, né, porque todos os jogadores já tiveram problema físico aqui no São Paulo. Porque o São Paulo não tem uma estrutura adequada, não tem profissionais adequados para colocar esses caras em forma. O São Paulo, que era referência outro dia, que trazia jogadores da Europa para se recuperar aqui, hoje traz jogadores que não têm histórico de lesão e eles não conseguem ter uma recuperação adequada. Então é o seguinte, meus amigos, tudo que acontece dentro de campo hoje, a gente pode discutir falha de jogadores X ou Y, falha de técnico X ou Y, né? Os técnicos que passam por aqui, Zubeldia, Crespo, Dorival, Rogério Ceni, Carpini, jogadores tantos que passaram nos últimos anos aqui, claro que eles têm sua parcela de culpa, os seus erros, né? Hoje o Crespo para mim mexeu mal no time, para mim tem errado em algumas coisas que tem decidido aqui dentro do São Paulo, mas a gente sempre vai ficar nesse ciclo, porque fora de campo, na sua gestão, o São Paulo não tem competência. O São Paulo tem uma péssima gestão. E isso vai refletir também dentro de campo. Ricardo Senna, deixo com você o pós-jogo. Bom, gente, eu não vou me prolongar muito, porque eu acho que muito do que a gente fala em todos os jogos, eu acho que é o que a gente vai repetir até a temporada, né? Só para não esquecer de ninguém mesmo, né? E aí pedir para você ficar nessa live, porque a gente ainda vai ter o pós-jogo com o Léo e com o Matheus, até para a gente ouvir coletiva, se tiver, zona mista e tudo mais. Mas eu queria, assim, sempre postar alguns pontos aqui rapidinho, só para não prolongar muito. Elenco, cara, jogador que não tiver com essa consciência, que tiver com essa coisa de, larguei a mão, putz, eu tô ofendido por isso ou aquilo, alguma questão que faça com que o trabalho de cada um não seja entregue, não tem que estar no elenco pro ano que vem. Primeira coisa. Então, assim, jogador que não entende o tamanho dessa camisa, primeiro que tem uns que não deveriam nem estar aqui, mas aí é a diretoria. Mas jogador que não entende o tamanho dessa camisa, a importância dela, e que faz corpo mole em algum momento, ou que larga a mão, não tem que estar aqui. Eu acho que isso é facilmente identificável por quem trabalha no clube. Esse é o meu ponto, pro elenco. Da parte do treinador, eu falo o seguinte, o Crespo tem errado nas substituições algumas vezes. Hoje, por exemplo, quando ele escolhe o Rigoni, para mim é um erro, mais uma vez, dele. Na escalação inicial do time, eu não acho que ele errou. Ele foi com o que tinha ali, e os jogadores que, desde o primeiro momento, desligados e tudo mais. Agora, o fato da gente, e eu pelo menos, e outros amigos aqui do Arquibancada, sempre se posicionarem de que não adianta só trocar técnico, porque o problema é outro, não isenta ou assina um atestado de que Zubeldia teria que ser o técnico. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, tem um monte de abutre aí que, então, a culpa não era do Zubeldia, era também do Zubeldia, como foi a parte do Carpini, como foi a parte do Dorival, como foi a parte do Ceni, como tem a parte do Crespo, todos têm sua parcela. O trabalho do Zubeldia bateu no teto, então supere. Se você é apaixonado completamente pelo Zubeldia, troca de time. Tem outro tricolor aí que ele está dirigindo, você pode ir lá. O que a gente fala aqui é o seguinte,
O Zubeldia tinha a sua parcela de culpa, o trabalho dele bateu no teto. Agora, a maior parte da culpa, ela não é de jogador ruim que veste a camisa do time, porque quem traz o jogador ruim não sou eu, não é o Zubeldia, não é o Crespo, não é o Senna. Eles podem indicar jogadores, mas quem assina ali, quem traz, é de novo Júlio Casares, Carlos Belmonte, Muricy Ramalho, Rui Costa, Chapecó, sei lá, todo mundo que está no conselho, todo mundo que está na comissão de futebol, enfim, todos eles que fazem a gestão péssima do São Paulo. Se o São Paulo hoje é o bobo do rolê, é o bobo da corte, a culpa é de todos eles. Então o torcedor ele não pode se esquecer disso. Você pode, deve criticar jogadores quando eles merecerem, pode, deve criticar Hernan Crespo nos erros deles e tudo mais. Mas não esqueça quem é o maior culpado de tudo isso. Não esqueça quem se esconde atrás de demissões de treinadores ou de, sei lá, notícias plantadas na mídia, sei lá, influenciadores, não sei o que quer que seja, blogs, sei lá, o que quer que seja. Porque toda profissão tem gente boa e ruim. Tem muita gente que vem fazendo um trabalho honesto, decente, muito bom na mídia são paulina. Mas você sabe, você consegue perceber quando tem notícias, narrativas plantadas para você culpar um e omitir ou isentar outros. Então não se esqueça que quem é culpado pelo fato do São Paulo ter pulado de uma dívida de 500 milhões para 1 bilhão e pouco, quem é culpado por fazer com que o São Paulo hoje venda jogadores da base a preço de banana, quem é culpado por fazer com que o São Paulo traga peças de reposição de nível péssimo, técnico, tem que ser cobrado, tem que ser criticado a todo jogo. E quem está fazendo de tudo para que o São Paulo não jogue nem no Morumbi, porque vai ter o último jogo do ano contra o Bahia sábado, é justamente quem não quer você lá para criticar e para lembrar o nome deles, porque é muito mais fácil pegar e falar, ó, culpa o treinador, olha, fulano dá entrevista para tal lugar e fala, o treinador ele tá tristinho, ele tá desanimado, ele não entendeu o futebol brasileiro. Isso já aconteceu algumas vezes, vocês já viram aí com outros treinadores que já passaram. Então, começa a pensar que essa crítica, a fúria que você tem de ver o São Paulo ser humilhado desse jeito de hoje, ela tem que ir para quem é o verdadeiro culpado disso. Toda a gestão do São Paulo merece todas as críticas pesadas, todos os protestos pesados. Tem que ser direcionado para a presidência do São Paulo e para a diretoria do São Paulo, que além de fazer o torcedor do São Paulo fazer um papel de trouxa, de otário, como está fazendo, estão, para não falar outra coisa, ferrando a parte financeira do São Paulo. E hoje o São Paulo não tem condição de contratar jogadores meia boca. O São Paulo tem condição de trazer jogadores bichados, ruins, aposentados para reforçar o time. Então, não se esqueça. Você pode e deve, eu vou repetir, você pode e deve criticar jogador que erra passe de meio metro, jogador que, vai dar um carrinho com o pé mole, treinador que erra substituição, que faz mudança errada, você pode e deve fazer isso. Agora, não se esqueça de quem é o verdadeiro culpado. Não se esqueça. Eu vou passar o pós-jogo agora pro Léo.